Saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus nesta manhã por estarmos aqui participando desta primeira escola bíblica de obreiros aqui da Assembleia de Deus em Rio Tinto. Quero agradecer ao meu Deus a oportunidade, que Ele nos concede de podermos nesta manhã trazer uma palavra, agradecendo ao nosso pastor presidente, pastor José Carlos de Lima, pela confiança, e também o pastor Eduardo Leandro, pastor da igreja, pela confiança também de nos conceder a oportunidade de trazer uma palavra da parte de Deus. Quando o pastor Eduardo nos passou este tema, nos veio a preocupação sobre como eu poderia desenvolver este tema, a compreensão bíblica do ministério. E Deus colocou no meu coração uma palavra que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 1. Pastor, posso tirar o microfone? Nos diz assim, capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Glória a Deus. Obrigado, pastor. A palavra que Deus colocou no meu coração, dentro desta primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Primeiramente, irmãos, é necessário nós analisarmos o sentido deste tema na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, como obreiros da seara do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos em um tempo muito difícil, um tempo de grandes dificuldades, e sabemos que isto é natural, porque cada tempo tem a sua dificuldade. A igreja, ela vem caminhando ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, dos milênios. A igreja vem prosseguindo, e em cada época, a igreja e aqueles que estavam à frente dos trabalhos, enfrentaram as dificuldades. Há quase 40 anos atrás, quando iniciamos, enfrentamos as nossas dificuldades, as dificuldades também que era peculiar da própria época e o próprio tempo em que a humanidade vivia. E os anos vão passando e nós vamos encontrando que também essas dificuldades vão mudando e não deixa de ser dificuldade. Sejam dificuldades de hoje, sejam dificuldades de ontem, sejam dificuldades de 100 anos atrás, ou seja, dificuldades lá da igreja primitiva. Sabemos de uma coisa, que o adversário que estava lá trabalhando contra a igreja primitiva é o mesmo que trabalhou no tempo em que os missionários
chegaram no Brasil. E é o mesmo que continua nos dias atuais. O adversário, ele é o mesmo. E o objetivo dele é sempre impedir a caminhada da igreja. Nós queremos, irmãos, nesta oportunidade, falar um pouquinho a respeito dessas duas palavras, compreensão e ministério. Analisando, primeiramente, o sentido desta palavra. A palavra compreensão, no sentido pedagógico e no sentido da palavra, significa que ela vai muito mais além do que simplesmente a expressão rapidamente analisada, e nós podemos dizer que compreensão é entender, você está entendendo, você está sabendo agora. Ela vai além desse sentido. Por quê? Porque compreensão é justamente a condição da possibilidade de aprendizagem. Condição, ela é a possibilidade de aprendizagem. Não quer dizer que compreender é simplesmente aprender. Compreender é uma possibilidade. Possa ser, quem sabe, talvez você entenda, você aprenda. Então, compreender é a condição da possibilidade de aprendizagem. Por que é uma condição de possibilidade? Porque isso não quer dizer que a pessoa vai aprender, mas sim que ele tem uma oportunidade pessoal para superar os obstáculos que estão diante dele para a compreensão de determinado assunto. Então nós encontramos, irmãos, que esta possibilidade, esta oportunidade, a oportunidade que é nos dada de vencer os nossos próprios obstáculos, ou de vencer obstáculos que são colocados à nossa frente, que são colocados diante de nós. Todos nós que aqui estamos, enfrentamos obstáculos para que nós pudéssemos compreender o que Deus queria conosco, o que Deus queria realizar na nossa vida. Mas nós superamos. Se nós estamos aqui nesta manhã, é porque nós temos superado os obstáculos. Aqueles que vão correndo, eles passam por obstáculos, muitas vezes uns por obstáculos menores, mas eles vão correndo, e vão pulando, e vão pulando, e vão vencendo, e vão correndo, e vão pulando, e vão à frente. São obstáculos pequenos. Mas existem outros obstáculos que são mais altos, e eles precisam vir correndo, e se joga acima daquele obstáculo de altura, para cair do outro lado. Mas tanto o primeiro como o segundo, ele foi com as suas próprias forças, com o seu próprio treinamento, com a sua própria condição física. Ele foi correndo e jogou o seu corpo e conseguiu passar, seja no obstáculo pequeno, quem vai numa prova de obstáculo, ou quem seja aquele obstáculo mais alto que a pessoa vem para pular e cair do outro lado de uma cama. Mas existe um outro que é mais alto, que é chamado o obstáculo com salto de vara. Esse, ele não tem condição de fazer sozinho. Para ele vencer esse obstáculo, ele precisa de uma ajuda. Ele precisa de um instrumento que lhe impulsione e lhe jogue nas alturas, para que ele possa passar esse obstáculo. Na vida ministerial também é da mesma maneira. Tem obstáculos que nós vamos vencendo, que nós vamos atravessando, que nós vamos tendo condição de passar para o outro lado, mas existe obstáculo que nós olhamos, a altura é tão grande, que somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para Ele nos pegar e nos jogar do outro lado, e nós atravessarmos. Então são as possibilidades de nós superarmos estes obstáculos. E nós encontramos isto, irmãos, muitas vezes
pessoas que não conseguem vencer os obstáculos que estão diante dele. Mas Deus é aquele que chega para nos ajudar e nos dar a possibilidade de vencer os obstáculos e compreender o que Ele tem na nossa vida. Nós compreendermos o que Ele tem na nossa vida. Quando nós encontramos lá no livro de Juízes, no capítulo 6, do versículo 11 até o versículo de número 16, nós não vamos ler para podermos ganharmos tempo e podermos falarmos aqui alguma coisa a mais dentro deste assunto. Nós vamos encontrar Gideão. Gideão simplesmente estava escondido, malhando trigo no lagar. Todos os irmãos conhecem a história. E o anjo do Senhor chega para ele e diz que ele é um varão valoroso, que o Senhor é com ele. E aí ele começa a mostrar os seus obstáculos. Ele começa a mostrar as dificuldades dele. E o que é que ele apresenta? Ele apresenta que a família dele é a menor dentro da tribo de Manassés. E ele, achando pouco esse obstáculo, ele ainda mostra outro. E tem uma coisa: a casa do meu pai é a menor, e eu sou o menor. Ele foi colocando o obstáculo porque ele não estava compreendendo o que Deus estava querendo fazer através dele. Mas o Senhor disse: vai nesta tua força. A sua tribo é a menor, é verdade. A sua família é a menor, também é verdade. A casa do seu pai também é a menor. Mas o que eu tenho contigo é muito maior. E é isso, irmãos, que nos faz entender que Deus tem algo na nossa vida. Não é a nossa condição, não é a nossa preparação, não são as nossas forças, mas é aquele que vai fazendo cada um de nós entendermos que Deus tem algo conosco. Então, irmãos, nesta aprendizagem, nós vamos encontrar 3 níveis de aprendizagem, para podermos entender o que é essa compreensão. A compreensão é a oportunidade de aprendizagem, a possibilidade. Quem sabe você possa aprender. Mas existem 3 níveis na aprendizagem. Primeiro, aquisição. Segundo, retenção. Terceiro, aplicação. Aquisição é receber. Retenção é você guardar. Aplicação é você usar. A aprendizagem, ela não chega à sua conclusão final se a pessoa não passar por esses 3 níveis. Ele precisa receber, ele precisa guardar e ele precisa usar. Aquisição, retenção e aplicação. Nós encontramos, irmãos, esses 3 níveis lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Êxodo. Só em citar o capítulo, os irmãos já sabem de quem está se falando. Está se falando de Moisés. Moisés, irmãos, é um exemplo de pessoa que passou por esta aprendizagem, por esses níveis de aprendizagem. Moisés passou 40 anos no Egito, sendo tratado como príncipe, sendo preparado como príncipe, sendo preparado para um trabalho dentro do Egito. Então ele passou 40 anos de aprendizagem, somente adquirindo, somente aprendendo, somente recebendo. Deus pega ele e leva lá para o deserto de Midian. Lá no deserto de Midian, ele passa mais 40 anos. O que é que ele está fazendo lá no deserto de Midian? Ele está novamente guardando a aprendizagem que ele aprendeu, porque ele aprendeu. Ele foi preparado lá no Egito. Então ele passou aqui no deserto de Midian 40 anos retendo o que ele aprendeu.
Mas isso não quer dizer, irmãos, que eu não tenho oportunidade de aprender mais novas coisas. Porque tem pessoas que acham que ele sabe tudo, que ele conhece tudo, que ele não precisa mais aprender. Mas a aprendizagem, irmãos, é algo que nós temos que ter todos os dias. E Moisés agora passou mais 40 anos retendo o conhecimento que ele tinha aprendido no Egito, agora aprendendo uma nova experiência de vida lá no deserto de Midian, para depois ele passar mais 40 anos guiando o povo de Israel pelo deserto. Então Moisés, lá no Egito, ele aprendeu, lá no deserto de Midian, ele aprendeu e ele reteve a aprendizagem, e lá no deserto, com o povo de Israel, ele usou aquilo que ele aprendeu durante os anos da sua vida. Então ele levantava a vara e o milagre acontecia. Ele estendia a mão e o milagre acontecia. Ele falava e o milagre acontecia. E quando ele se cansava, ele tinha em quem repousar a mão no ombro, para que a sua mão pudesse continuar levantada. Então é isso, irmãos, quando nós passamos por esses níveis, então nós estamos passando pela aprendizagem, e nós temos que entender que compreender significa, então, aprender o significado de algo. Tudo isso que eu disse se resume que compreender é aprender o significado de algo. Agora eu pergunto aos irmãos: nós podemos aprender aquilo que é incompreensível? Sim ou não? Nós podemos aprender o que é incompreensível, humanamente falando? Não. Sempre tem que ter alguém para nos ensinar. Pastor Eduardo, ele é um doutor, ele sabe disso. Tem que ter alguém. Teve alguém que ensinou ele. Teve alguém que foi lá no comecinho. Então nós observamos, irmãos, que não é possível aprender o incompreensível. Eu tenho que aprender aquilo que é compreensível. De maneira, irmão, que o que é incompreensível não dá. Porque não vai ter quem ensine. Que é incompreensível. E o incompreensível é só com Deus. E aí está o milagre de Deus na nossa vida. Porque alguém muitas vezes diz: eu não entendo, eu queria saber por quê, eu não sei qual a razão, como é que pode fulano, como é que pode cicrano, como é que pode Beltrano? É porque é incompreensível. Tem coisa na minha vida e na tua vida, nas nossas vidas, que é incompreensível à mente humana. Ele nunca vai entender o que Deus tem na sua vida. Oh, aleluia! Porque é incompreensível. E quando é incompreensível, irmão, aleluia, aí Deus precisa agir. Aí Deus chega. Aí Deus aparece. Aleluia, a Bíblia fala lá no livro de Daniel, de um rei que fez um grande banquete, reuniu os grandes do seu reino, mandou buscar, aleluia, as taças de ouro do templo, que eles tinham trazido de Jerusalém, e eles começaram a se embriagar, e daqui a pouco, quando eles estavam ali no auge daquela festa, aparece, aleluia, um dedo que começa, aleluia, a lhe escrever naquela parede, e todo mundo olhava e ninguém conseguia ler, ninguém conseguia dizer, ninguém conseguia saber o que é que estava ali, todo mundo só via o dedo ali, ó, escrevendo, escrevendo, escrevendo. Nós estamos vendo aquilo ali, está escrito, 1 Coríntios 4:1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos ministérios de Deus. A Bíblia Sagrada Almeida corrigida, fiel. Por quê? Porque nós estamos sabendo o que está
está escrito ali, mas aquela mão, aquele dedo escreveu na parede. O rei não sabia ler, os sábios não sabiam ler, os homens não sabiam ler, ninguém sabia ler, mas de repente alguém diz: olha, rei, tem aí um homem que no tempo dos teus pais, aleluia, o Espírito de Deus e da revelação estava sobre ele. Era incompreensível, ninguém sabia nem ler. Aleluia! Aleluia, chega Daniel. Aleluia, chega logo a oferta, o presente. Eu tenho um presente para te dar, eu tenho coisas para te dar, eu tenho alguma coisa para lhe oferecer. Se você me disser o que é que está ali, ele disse: olha, fica aí com os teus presentes, eu não quero saber dos teus presentes, mas aleluia, o Deus que está lá em cima, Ele está dizendo para mim, que está escrito ali, Mene, Mene, Tekel, o Fassim. Ele foi dar agora a interpretação de cada palavra, porque, irmãos, aquele que conhece é aquele que está no céu. Ele escreve, aleluia, ele sabe ler o que escreve, ele escreve e sabe dizer por que escreveu, ele escreve e sabe quando cumprir o que ele escreveu. Você pode adorar a Deus nesta manhã, porque Deus escreveu algo ao teu respeito. Aleluia, não tem diabo, não tem inferno, não tem demônio, não tem potestade maligna, aleluia, que possa ler o que Deus escreveu ao seu respeito. Ele olha e diz: o que é que está escrito aqui? O que é que vai ser feito? Como é que é esse negócio? Deus pode olhar à vontade, você não vai saber nunca, porque isto é incompreensível. Só eu posso dar a interpretação. Então fique tranquilo, o que Deus tem ao teu respeito foi escrito por Ele. Oh glória! Compreender é ser conduzido ao envolvimento de duas palavras. Compreender envolve duas palavras. Porquê, nos seus 4 significados de porquê, na nossa gramática. E como. Porquê e como. Para se compreender algo, eu preciso saber porquê. Se eu digo que a soma de 2 números é 2, eu vou dizer que é porque 1 mais 1 é 2. Se alguém dizer por que é 2, porque é a soma de 1 mais 1. Não pode dar 3, não pode dar 4, dá 2. Como é isso? Você vai pegar um com o outro, juntar os dois e forma 2. O porquê e o como. E a raiva do inimigo, irmãos, é porque ele não sabe o porquê e nem sabe o como do que Deus está fazendo e agindo na tua vida. Ou como ele tem raiva disso. Aleluia, o porquê é o questionamento, procurar saber a razão. O como mostra na qualidade de, com o caráter de, na posição de. Aí, irmãos, quando nós encontramos esta condição de como, na qualidade de, com o caráter de, na posição de, nós chegamos ao tema da leitura que nós lemos. Que os homens nos considerem,
Que os homens nos considerem como ministro. Nós chegamos nessa palavra, como? Nós precisamos compreender. Como? Esse como, irmãos, na vida ministerial, eu preciso compreender o que é que Paulo está falando do meu ministério. Que os que estão lá fora, eles precisam olhar. Que a igreja precisa olhar. Que aqueles que estão perto de mim precisam olhar. E é isso que Paulo está dizendo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem como. Vamos pegar esse texto e tirarmos esta palavra como. E vamos colocar o sentido do que ela quer dizer. Que os homens nos considerem na qualidade de pastor. Apertou? Que os homens nos considerem com o caráter de pastor. Que os homens nos considerem na posição de pastor. Qualidade, os irmãos entendem. Caráter, os irmãos entendem. E muitas vezes, irmão, nós estamos saindo da nossa posição de pastor. A igreja olha e não nos vê na posição de pastor. Mas deixa eu dizer para você, fica na vocação que você foi chamado. Fique na vocação que você foi chamado. Fique na vocação que você foi chamado. Está dizendo assim, fique na posição que você foi chamado. Aleluia. Na qualidade de pastor, com caráter de pastor, na posição de pastor. E esses dias, irmão, mais do que nunca, nós estamos precisando disso. Pastores de qualidade. Pastores de caráter. Pastores que fiquem na sua posição. Aleluia, tapando a brecha do muro. Porque muitas vezes, irmãos, o muro, aleluia, começa a se abrir brecha. Mas Deus quer você, Ele coloca numa brecha. Aparece outra brecha, Deus pega você e coloca na brecha. Aparece outra brecha, Deus pega você e coloca na outra brecha. Aleluia, aparece outra, Deus pega você e coloca lá na brecha. É isso que Deus está dizendo. Aleluia, que os homens nos considerem na posição de pastor. A compreensão bíblica do ministério. Primeiramente, irmãos, tem que estar formada dentro de mim. Porque o caráter vem lá de dentro. O que eu vou fazer no meu exterior, irmão, representa o que eu tenho lá na minha formação, lá dentro. A minha personalidade, o meu caráter. E eu tenho que usar, irmãos, esta compreensão do meu ministério e aplicar na minha vida. Por quê? Porque se eu não aplicar, eu não aprendi nada do que é ministério. Se eu compro e não pago, se eu minto, se eu engano os outros, se eu fofoco, se eu cometo adultério, se eu me torno uma pessoa que não é de confiança, um leva e traz, então eu não estou aprendendo o que é ministério. Eu não compreendi o que Deus queria na minha vida e eu saí da minha posição. Eu acho que sou, eu penso que sou, eu pareço que sou, eu até digo que sou, mas eu não sou nada. Eu saí da minha posição porque eu não sou considerado pelos que estão lá fora como ministro de Deus. Aquela mulher, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, versículo 9, aquela mulher, ela viu o homem passando, e sempre ia passando. E ela chama o seu marido, e diz, meu marido, eu tenho visto, o que ela está querendo dizer?
eu observei. E a compreensão do que eu entendi é que este homem que está sempre passando por aqui, ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o quê? Diga forte, ele é o quê? Ele está na qualidade de santo homem de Deus, ele tem o caráter de um santo homem de Deus, e ele está na posição de um santo homem de Deus. Quando se fala de ministério, irmãos, esta palavra ministério, ela está ligada a uma palavra que vai lá no original, a diaconia, lá no grego, fica lá atrás, que tem a expressão e o significado de servir. E é o que está desaparecendo, irmãos. Nós perdemos, muitas vezes, o prazer de servir e nós só queremos ser servidos. A função do ministro, irmão, é servir. A função do ministro é servir. Você precisa compreender, você precisa entender que você foi chamado para servir. Eu fui chamado para servir. O nosso pastor presidente foi chamado para servir. Pastor Eduardo foi chamado para servir. Pastor Vitor foi chamado para servir. Pastor Cleudimar foi chamado para servir. Pastor Marinaldo foi chamado para servir. Você foi chamado para servir. Agora, irmãos, o que é que está acontecendo? Não vou pedir desculpa, não. É porque muitos estão preocupados com o status de pastor, com a posição de pastor. O que ser pastor pode me oferecer? E quando eu falo aqui pastor, irmão, estou falando em sentido de ministério, vai o evangelista, vai o presbítero, vai os diáconos, vai todos nós. Nós estamos somente preocupados com a posição, com a nossa carteirinha, com um lugar de honra, um lugar de destaque. Porque se não tiver lugar no púlpito para mim no dia de festa, eu fico com raiva. Eu saio xingando. Eu saio maltratando o pastor porque não me viu. Tinha lugar para todo mundo e não tinha para mim. Eu estou preocupado, irmão, com status. E quando a pessoa se preocupa com status, irmão, nós temos que entender que esse status, que as pessoas tanto falam, trazem responsabilidades. E Paulo escreveu sobre isso, lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. E ele diz que não é uma coisa ruim não, irmão. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: Timóteo, quem deseja o episcopato, excelente obra, o quê? Então desejar não é pecado. Desejar não é pecado. Agora, nós vamos ver a recomendação. E qual é a recomendação? Aí vem lá para o presbítero, para diácono, para mulheres. Convém que o bispo seja casado, marido de uma mulher. E aí vai. E vai apertando, vai apertando, vai apertando, apertando, vai apertando. Eu quero a posição. E aqui, ó, o que Paulo está dizendo. Nós somos presbíteros. Nós somos presbíteros. Eu quero a posição, eu quero o status. Mas a responsabilidade, ela vem seguida de deveres, de obrigações. E é por isso, irmãos, que muita gente está se acabando ministerialmente, porque não está preocupado com aquilo que realmente ele deve se preocupar. Para encerrar,
porque o tempo já foi, o meu horário. Geazi, ele estava preocupado somente com status. Ficou leproso. Arão e Miriam estavam preocupados somente com status. Miriam ficou leprosa e Arão não pôde entrar na terra prometida. Absalão só queria o reino do seu pai. Ele era rebelde desde a sua juventude. Provocou guerras entre os filhos de Israel. E uma das guerras civis mais terríveis que houve em Israel, aonde 20.000 pessoas, 20.000 homens morreram por causa do desejo do status de Absalão. Que o Senhor Deus nos ajude, que nós possamos entender, aleluia, que a mãe dos filhos de Zebedeu chegaram para ele, para Jesus, e disse: Senhor, eu quero te fazer um pedido. E ele disse: pois não, permita que no teu reino, o meu filho, um sente à direita e outro sente à esquerda. Aquela mulher não tinha compreendido o significado da chamada quando Jesus disse: vinde e eu vos farei pescadores de homem. Ela queria uma posição à direita e uma posição à esquerda. E Jesus disse: mulher, tu não sabes o que pedes. Isso cabe ao meu Pai. Aleluia. Irmão, sabe o que era aquilo? Era porque Pedro e João, aleluia, Tiago e João, perdão, eles não compreenderam também, porque em outro evangelho aparece que foi um pedido deles também. E encerrando, eles não compreenderam o segredo, o como Deus ia fazer. O que Deus tinha reservado para Tiago, o irmão mais velho, era ele ser um dos primeiros apóstolos a morrer à espada. E João, o último apóstolo a morrer. Nós temos que entender o porquê e como é o nosso ministério. Amém? Obrigado.